Hoje acontece o júri do caso Marcele Bulhões. Vocês lembram? Aquela farmacêutica que foi covardemente assassinada a pedradas pelo seu ex-companheiro Cícero Messias da Silva Júnior no Dia Internacional da Mulher. Foi o dia 8 de março de 2023. Um crime terrível, covarde, que chocou a todos os alagoanos. E aconteceu aqui, no bairro do Cidade Universitária. Eu vou trazer a Carol Guiba ao vivo agora, porque ela está nesse exato momento no Fórum do Barro Duro, para a gente entender o que está acontecendo por lá. E, Carol, o Ministério Público sustenta a tese de homicídio triplamente qualificado, ou seja, motivo fútil, torpe, né, que impossibilitou até a defesa da vítima, como tudo aconteceu. Essa é a linha da promotoria, Carol? Exatamente, Wilson. Essa é a linha que pretende acusar Cícero Messias de homicídio triplamente qualificado. Nesse momento, no júri, estão sendo ouvidos testemunhas de acusação. Só hoje já foram ouvidos o irmão da vítima, da Marcele, já foram ouvidas também duas amigas dela e o filho, o Matheus Bulhões. Essas pessoas, elas vieram a convite do Ministério Público, que é quem incrimina o Cícero Messias pelo assassinato brutal da Marcele, como você bem lembrou, né, Wilson, que foi assassinada em pleno Dia das Mulheres, no dia 8 de março de 2023. Então, são 2 anos aí de história e hoje, finalmente, o Cícero Messias, o réu, está sendo julgado por esse crime bárbaro. Mais cedo, nossa equipe esteve aqui, antes do fórum começar, e conversou com algumas pessoas, entre elas com o filho da vítima, o Matheus Bulhões. Acompanhe o depoimento dele. E que a gente vai garantir que a justiça seja feita. Como era, a gente falou há pouco tempo com amigos, com familiares seus, e todo mundo com muita saudade, todo mundo muito abalado com tudo que a sua mãe passou, né? Sim, nós sentimos muita falta. Muito. Todo dia minha mãe faz falta. A justiça começa a ser feita hoje, na sua opinião? Sim. Sim. Esperança que a justiça vai ser feita. Esse é o filho da Marcele, né, num depoimento muito emocionado. E falando em depoimentos emocionados, né, algumas das amigas que deporam agora aqui durante o julgamento, né, tiveram que sair amparadas. A gente chegou agora há pouco, uma dessas mulheres, ela saiu amparada porque o depoimento dela foi muito forte. Ela falou que ela foi a primeira pessoa a chegar e pegar a Marcele nos braços, assim que ela foi, né, covardemente ali espancada, foi morta a pedradas. Ela foi a primeira pessoa a pegar a Marcele ali e ver já a amiga sem vida. Um depoimento muito forte, como eu falei, ela acabou saindo daqui amparada, chorando bastante. E mais cedo também a gente falou com outra amiga, a Mônica Carvalho, que também era amiga, né, pessoal da Marcele, e ela também deu uma entrevista para a gente. Acompanhe. Já é um caso muito bem resolvido, o réu é um réu confesso, ele já está, ele só precisa agora ser condenado, né? E a gente encerrar essa etapa do caso da Marcele. A gente até observou que há pouco tempo o filho da Marcele se posicionou para conversar com a imprensa, mas não está conseguindo, né? Muito abalado ainda com tudo isso. A gente está falando de um filho, né, que não deixa de ser vítima desse assassinato. Em especial, o assassinato da Marcele, ele é muito singular. Primeiro pela forma, né, porque Marcele morre de uma forma muito cruel. Chega a ser medieval, né, o apedrejamento em via pública. É animalesco, eu diria. E mesmo, né, ele vem com toda essa simbologia porque ela é assassinada na primeira hora, a 1h da manhã do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, no ano de 2023. Então, essa carga toda de simbologia, tanto para o movimento feminista, né,
tanto e em especial para a família da vítima. Você me fala do filho, né? Um filho único que perde a mãe nessa situação. Então, esse caso da Marcele, ele vem com todo esse peso e com toda essa simbologia. Eu gostaria de aproveitar o momento que eu estou aqui com vocês para dizer que é cansativo para nós mulheres estarmos nessa situação, discutindo um feminicídio. Cada vez que a gente está aqui, cada vez que a gente busca justiça por uma vítima, é porque uma outra mulher, uma outra companheira, ela foi abatida, ela foi assassinada apenas por ser mulher. A gente precisa do reforço dos poderes públicos constituídos no Estado, né, para a prevenção dos feminicídios. E a gente só consegue essa prevenção através do fortalecimento de políticas públicas para as mulheres. A gente precisa deixar essas mulheres seguras financeiramente, para não depender dos seus companheiros, para não ficarem aprisionadas em lares, né, subjugadas pelos seus companheiros e com a capacidade de enfrentar a sociedade com o poder que tem de maioria absoluta da população. Essa foi a Mônica Carvalho, amiga pessoal da vítima, da Marcele. Ela falou com muita clareza, né, de forma muito sábia, sobre o crime de feminicídio, que é o crime cometido contra a mulher pelo fato dela ser mulher, por ela estar ali de uma forma menos protegida, né, tanto fisicamente. Agora, pela lei, né, já vem surgindo leis que apoiam, né, as mulheres que são vítimas de violência, mas continuamos sendo vítimas dessa violência. E o feminicídio é uma das qualificadoras que a promotoria, o Ministério Público, está colocando para tentar aumentar ainda mais a pena do Cícero Messias, né, acusado de matar a ex-companheira, aí, além da maneira torpe e da forma de não dar nenhum tipo de defesa para ela. Como explicou mais cedo para a gente o promotor Tácito Yuri. Acompanhe. Mais um feminicídio e o Ministério Público está aqui para fazer justiça. Nesse caso, doutor Yuri, a gente estava ouvindo há pouco tempo os familiares, os amigos, um caso que chocou a família, chocou a sociedade de uma forma geral, né? Ele tirou a vida da mulher a pedradas, né? E foram golpes reiterados. Havia uma intenção não só de matar, mas de fazê-la sofrer. Na verdade, ela denunciou por homicídio qualificado, né? Aliás, com 3 qualificadoras, né? Por todas essas circunstâncias, o feminicídio, né, o motivo, e o Ministério Público espera que o Conselho de Sentença reconheça também essas qualificadoras. Ele é réu, confesso, no entanto, a estratégia da defesa, pelo que eu vi nos autos, é de descaracterizar como um homicídio qualificado pelo feminicídio, né? Mas esse detalhe, ele está, como eu disse, muito bem provado lá. E além dessa qualificadora, que é importante, tem mais outras 2 qualificadoras do motivo cruel, da forma cruel como ele tratou a vida do semelhante. Com essas qualificadoras, o Ministério Público pretende, de fato, que o réu seja preso, condenado por com todas essas qualificações. O júri continua por aqui. Nesse momento, outra testemunha de acusação está sendo ouvida. Ainda não há previsão de que horas que esse júri deve terminar, mas geralmente, né, um júri nesse tipo, júri popular, ele acontece. Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação do réu, depois são ouvidas as testemunhas de defesa que defendem o réu. Há ainda um debate entre a acusação, na voz da Promotoria Pública, do Ministério Público, contra os advogados que defendem o suspeito. E depois desse debate, o corpo de jurados se reúne numa sala e decidem aí se ele vai ser culpado ou não e se vão ter todas essas qualificadoras aí que o promotor acabou de falar com a gente. Se decidem, o juiz
vê a pena e depois disso é falada a pena total do réu Cícero Messias, acusado de matar a ex-companheira, a Marcele Bulhões, em 2023, em pleno Dia das Mulheres, matar de uma forma muito violenta. A mulher foi morta a pedradas, né? Só lembrando esse caso que chocou todo o estado, chocou toda a população. Ela foi assassinada fora de casa, uma mulher aqui, que não tinha o que falar dela. Todas as testemunhas falam muito bem dela, fala que ela era uma pessoa, de fato, que ajudava a comunidade, que já estava num outro relacionamento, inclusive ela já tinha terminado com o assassino dela há algum tempo, mas mesmo assim esse homem continuava sem aceitar o fim da relação e acabou cometendo esse crime bárbaro. Então a gente continua aqui acompanhando esse júri para mais tarde trazer, né, as informações aí, se Deus quiser, de que ele vai ser preso com todos os rigores da lei. Wilson. E é o que a gente espera, né? Realmente dá um frio na barriga do Conselho de Sentença, que nós já vimos em outras situações. O Conselho de Sentença, muitas vezes, até ou inocentar, né? Daqui a pouco a Carol volta com mais informações aqui. Essa é a Marcele. O Cícero Messias não aceitava o final do relacionamento. No dia que acabou a encontrando, dizendo que ia conversar alguma coisa com ela, acabou então desferindo, gente, um golpe com uma pedra. A violência e a covardia foi tão grande que a pedra imensa que ele pegou na rua acabou quebrando ao meio no momento em que ele desfere o primeiro golpe na cabeça, né, de Marcele, que já cai praticamente quase que sem vida, e ele continuou então batendo mais vezes, apedrejando a mulher. Só espero que sejam punidos no rigor da lei e que o Conselho de Sentença analise com muita perspicácia para que dê um recado para esse monstro e para outros que talvez se estejam pensando em fazer. É o que a gente espera, que seja feita a justiça. E nós vamos continuar acompanhando.